Bom, boa tarde, pessoal. Meu nome é sou o Victor, trabalho na TSA na parte de pós-vendas e telemarketing. Esse é o Fernando. Olá, pessoal. Junto com o irmão dele, o Zé Góes, que vocês já conhecem também, é o pessoal que representa a TSA com vocês aqui. Aí hoje a gente está fazendo um bate-papo com vocês aí, mostrando um pouquinho das linhas, passando algumas dicas. Aí caso alguém tenha alguma dúvida, sugestão, crítica, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Não tenha vergonha não. Por mais que seja uma coisa assim, a TSA tá ruim em tal item, pode falar, tá? Sem problema. Bom, pessoal, a TSA é uma empresa que foi fundada em 2003, uma empresa especializada na fabricação de peças de reposição e sistemistas para o mercado automobilístico com capital 100% nacional. Então, o que seria isso? Hoje nós fabricamos a linha de sensor de nível para reposição e sistemistas em algumas linhas. Vamos dizer assim, na linha de bombinha. Hoje nós fabricamos a bombinha, vendemos ela para sistemistas que monta junto do reservatório e vende o reservatório completo. Então, a gente, na parte de bombinha, a gente vende para o sistemistas, não direto para a montadora. Na linha de sensor pesado, eu deixei um catálogo com vocês. Hoje, a linha de fornecer para reposição, a gente já fornece para a montadora. Então, seria a MAN, que é a Volks, a Mercedes, Iveco, e estamos trabalhando também um projeto com a Ford. Então assim, a gente pegou um portfólio bem legal aí na parte de montadora e trazendo também para a parte de reposição os mesmos itens, tá? Então você pegar um item na reposição, na montadora usa, porém os componentes são mesmos, só muda a parte de gravação. Tem o código da montadora, toda a reposição entra o código TSA, com a mesma qualidade, não esquecendo disso, mesmo produto, tá? Então atuamos em toda a América do Sul através de uma rede de representantes preparados e distribuidores regionais. Hoje, além dos representantes, nós temos um diferencial que seriam os promotores. Então assim, entrou um representante, a gente já solicita ter um promotor também, para sempre estar visitando a ponta. Caso vocês tenham alguma dúvida, fala, estou com um cliente com rejeição, a gente manda o promotor para entender o que realmente está acontecendo. Então é um diferencial que a gente está tendo, que sabe que hoje em dia a gente tem que ajudar o pessoal a vender, vamos dizer assim. Então a gente está pegando forte nessa parte de promotor também para estar atendendo a ponta e todo mundo. Tá? Então assim, eu tenho uma lista aqui de alguns clientes com rejeição. Passa para a gente, ou para mim, ou para os representantes, o Fernando e o Góes. A gente vai colocar o promotor para estar visitando e dar um feedback para vocês. Tá? Aqui eu coloquei mais uma imagem da empresa. Do lado esquerdo aqui a parte de expedição. Do lado direito, linha de produção. A TSA fica na cidade de Itu, bem pertinho aqui. Hoje nós temos aproximadamente 130 pessoas, contando a parte administrativa e linha de produção. Tá? TSA é uma empresa certificada ISO 9001, acho que todos vocês conhecem, né? Então, tendo uma certificação é uma qualidade a mais para o nosso produto. Desde os 15 anos, acho que depois de uns 3, 4 anos começou essa certificação. E desde então a TSA sempre manteve, não teve nenhum problema. Um dos diferenciais da TSA, pessoal, buscando agilizar o processo de desenvolvimento, em 2009 a gente adquiriu a linha da Magnete Marelli de resistência. Resistência ou plaquinha, cada um conhece com o nome, tá? Na parte da linha de sensor de nível, nós somos a única empresa que fabrica o sensor de nível e a resistência. Tá? A gente não precisa estar comprando de um fornecedor, a gente tem essa linha lá dentro. E com a adesão dessa linha fica bem mais fácil para desenvolver o produto. Tá? Então adquirir nessa linha, a gente sabe que hoje em dia os carros mais novos, em um ano e meio, o pessoal já está trocando peça, né? Então a gente está tentando acompanhar isso daí para realmente não ter problema. Tá? Uma das vantagens dessa linha é que além de fabricar resistência para a TSA, a gente fabrica para sistemistas e para montadora. Então a peça original que está no carro, a resistência que está lá é nossa. Porém, no sistemista e na reposição, a gente segue o mesmo processo, o mesmo material, a gente não muda nada. Para a montadora, eu vou mandar um material melhor e para a reposição, eu vou mandar um inferior. Não, a gente segue o mesmo componente. Mesma gravação. Só gravação. Solta muito rápido, estão tranquilos. Qualidade reconhecida mundialmente. Com a adesão dessa linha, nós verificamos que, hoje todo mundo sabe, nosso combustível, a gasolina, ele tem 28% de álcool. Então esse material a gente verificou o quê? Que se utilizasse qualquer componente nacional para fazer essa resistência, ela não ia suportar o nosso combustível. Então nós fizemos o quê? Homologamos uma pasta fora do Brasil que ela, vou dizer para você que ela
100% ela vai resistir ao nosso combustível, mas uns 90% ela consegue resistir. Então a vulnerabilidade do produto vai ser bem maior em relação a uma pasta nacional. Tá? A regra que vem em cima da plaquinha. Da plaquinha, que hoje a gente sabe, o maior retorno de garantia é a infiltração de combustível. Então se filtrou combustível na peça e é uma pasta, vamos dizer assim, de má qualidade, em uma semana a peça para de marcar. Tá? Por isso tem que ter uma pasta para realmente tentar suportar o nosso combustível, independente dele ser gasolina com a porcentagem de álcool ou simplesmente o álcool. Então quando chega, eles controlam a qualidade, né, certinho, porque é um produto muito caro. Então assim, parece que é pouquinho, mas aquele com qualidade aquele lá consegue existir. Você usa uma porcentagem de gramatura, tem que ficar numa temperatura X, tem que seguir todo um roteiro para realmente não ter problema. Tá? Um outro componente importante seria a haste, né? O pessoal conhece como haste, vareta, que a gente fabrica também lá dentro da TSA. E entrando nessa parte, eu queria dizer para vocês que muitas vezes chega a vender uma peça com o cliente liga falando, eu estou comparando a peça da TSA com a original, a peça é muito diferente. Por quê? Como nós temos essa linha lá dentro, a gente desenvolve essa haste, o que a gente faz? Primeira coisa, vamos desenvolver um HB20. A gente compra a bomba de combustível, o tanque original, corta o tanque e verifica como está a peça lá dentro. E muitas vezes o próprio projeto original, algum ponto da haste, ela fica muito próximo do tanque, ou em cima ou embaixo. Então a gente muda, às vezes aumentando ou diminui a haste, para ela não bater em nenhum ponto do tanque. Então assim, a gente faz hoje a peça nossa para o aplicador mesmo. Porque a montadora ela faz, é montada a caneca lá, com um robô. Então coloca a peça e vai entortando, coloca e vai fechando. Não, a gente diminui ou aumenta às vezes essa haste para o aplicador montar e não ter problema de bater em nenhum ponto do tanque. Então se verificou o código original, conseguiu fazer a conversão, dependendo dela ser maior ou menor, pode vender sem problema. Isso não vai afetar em nada. Porque eu também não posso comprar uma peça e copiar ela 100%. Então às vezes o pessoal se baseia, mas a original é preta, de vocês é branca, quadrada, retangular. Pessoal, isso não interfere em nada. O que tem que ser parecido? Tem que ser igual. Original, concorrente ou a nossa. A resistência lá dentro, que é que passa informação para o painel. O encaixe dela aqui atrás, que é onde vai encaixar na bomba. E o chicote aqui em cima. Esses 3 pontos ninguém pode mudar. O resto, cada um tem o seu design. Tá? Então não se atentar muito nisso, pela frente, estou achando essa diferença aqui. Verificou o código, fez a conversão, pode vender sem problema. Não vai afetar em nada. Líder lançamentos. Eu coloquei alguns modelos aqui dos últimos lançamentos. Então lá em cima nós temos a tampa ou flange da bomba de combustível. Certo? Embaixo eu coloquei um sensor da GM, que seria o nosso T010229. Por quê? O que a GM começou a fazer hoje? Ela vende um sensor para motorização 1.0 e um outro sensor totalmente diferente para 1.4. E esse carro, você tem que baixar o tanque dele, dá um trabalho. Então a gente sempre pede para se atentar quando for vender, perguntar qual que é a motorização do carro. Porque você não vai conseguir colocar do 1.0 no 1.4 e vice-versa, que é totalmente diferente o encaixe. Agora, por que eles fizeram isso? A gente não tem essa informação também. Tá? Então você fala, a TSA quis mudar. Não, a gente segue o que a montadora fez. Então, para o 1.0 é um modelo e para o 1.4 é outro. Do lado direito, pessoal, tem um sensor do Renault também, que é o item T010227. Que eu queria alertar para vocês é que muitas vezes o pessoal muda aqui em relação ao mês do carro. Igual se a gente verificar, esse carro ele é aplicado a partir do mês 7 de 2014. Então o mês 6 é um outro sensor. Onde acontece bastante isso é na Fiat. Tá? Então a gente pede sempre para se atentar, a gente tenta colocar o máximo de informação no catálogo. Esse item aqui vai até o mês 6, a partir do mês 7 entra um outro sensor. Tá? Então sempre ficar na dúvida, pode dar uma olhada no catálogo que lá a gente mostra certinho. Às vezes a gente não consegue colocar a data corte. Então assim, esse daí é 7 de 2014 até quando, Victor? Até então a gente tem informação que os últimos carros, 2018, 2019, ainda é esse sensor. Foi bom você falar isso, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer, fica à vontade. Aí você fala, do mês 7 em diante, beleza. Isso. Como é que eu explico para o meu cliente como é que ele vê isso? Tá, isso que eu ia falar. Ano e modelo, né? Isso, ó. 17 e 18, ele é a partir de julho para frente. 17 e 17, ele é ano e modelo. A dúvida dele é como verificar esse mês. No cinto de segurança tem uma etiqueta lá embaixo
com o dia, o mês e o ano do carro. E também o adesivo na coluna, né? O adesivo na coluna também tem. Isso. Então assim, fala, mas pô, como que eu vou saber o dia e o mês do meu carro? Tem uma etiqueta lá embaixo que mostra. O 5 não sabia não. No 5 tem uma etiqueta, às vezes Eu da coluna eu sabia. preto ou branco, a etiqueta tem lá. O dia, Eu o mês fiz e o a ano. pergunta porque muita gente aqui às vezes não sabe. Não, pode fazer, pessoal. Da coluna eu já sabia, do cinto eu não sabia. Também não. Não, pode fazer. Se tiverem perguntas, pessoal, fica à vontade. Tá? Então a gente se baseia muito por isso. Agora, essa aqui é do mês 7 de 2014. Vamos por dele é o mês 6. Já não é esse sensor, é o sensor anterior. Então a gente pede para perguntar para realmente não vender errado. Porque tem carros que tem que baixar o tanque, para depois ele vir trocar uma peça, vai dar uma confusão danada. Vai ficar brava. Pessoal, o último item aqui do lado esquerdo é uma linha de sensor pesado, igual eu comentei com vocês, é uma linha que está crescendo bastante na TSA, por causa das parcerias com os montadores, tá? Então a gente vai estar aumentando o portfólio nosso esse ano também, aproveitando que está lançando alguns itens para montador, a gente pega e aproveita na reposição também para vender, tá? Então o diferencial nosso hoje em dia é a parceria com as montadoras. Muito bom. Do lado direito nós temos o item 9015, que seria a linha T09, que é o que a gente chama de boia, que foi onde começou, hoje a gente chama de sensor de nível, a partir da gestão eletrônica, e antigamente era a boia de combustível. Então essa linha hoje nós temos um portfólio acho que com 16 ou 18 itens, é uma linha que antigamente quem fornecia era a Intelbras. Boia carburado, sensor de nível injetado. Instalado dessa maneira. Pessoal, hoje só fala boia. Boia. Eu mesmo conheço só por boia. Então a gente até colocou essa linha como boia mesmo. T09 é boia de combustível. E a T01 é sensor de nível. Tá? Mas sim, a função delas é a mesma. Tá? Vou estar falando um pouquinho de cada linha agora, tá, pessoal? Então a linha de boia tubular, atualmente temos 18 itens. Essa linha, o total dela é 19. Nós só não temos o item que é do 1 a álcool. Eles devem ter feito 100 carros, então assim, por enquanto não é viável a gente fazer isso daí. É uma peça por ano que eles pedem, um isso. Tá? O restante nós temos tudo. Antigamente quem fornecia essa peça original, essa linha Bitron. A TSA comprou essa linha. Então a gente pode dizer que hoje o produto fornecido é o mesmo do original. O mesmo do original. Tá? Essas boias, igual ele comentou, ela só serve para a linha Fiat. A linha Fiat que ela é tubular. Isso, não tem nenhuma outra linha que utiliza essa boia. A gente, estou com um carro de outra marca aqui e quero colocar uma boia dessa. É uma adaptação, a gente já não indica. Ela só serve para a linha Fiat. Tá? E a função dela é a mesma da boia ou do sensor, indicar o volume de combustível conforme vai entrando e saindo. Tá? Nós temos uma outra linha aqui que chamamos de UAE, Unidade de Amortecimento Eletrônico. O que quer dizer essa linha? Vamos voltar na boia dos carburados. Essas boias, muitas vezes você passava num buraco, numa lombada, qualquer coisa assim, ela oscilava. Então o que a Fiat fez, como o próprio nome fala, lançou a unidade de amortecimento eletrônico, que independente do impacto, não ia ter problema de marcação. Tá? Não conhecia não. Isso, essa aqui também ela pega mais pago, Uno de 99, 96 a 99. E ela trabalha em média com um sensor de nível. Então não tem como você fazer, eu vou colocar só a E ou só o sensor. Vai fazer a marcação incorreta. Você precisa ter as duas peças. É um acessório, na verdade. Isso, é um acessório. Tá? Só que o painel reconhece como média dos dois. Tá? Então assim, no catálogo, depois se puderem verificar, o que nós colocamos para facilitar nessa linha? Deixa eu verificar que eu faço. Não sabia você não. Só página 62, tá? 61 e 62. Na parte de aplicação, nós já colocamos com qual sensor de nível que é compatível à unidade de amortecimento. Então, igual a primeira, a T020001, ela é compatível com o sensor final 4 e final 61. Por quê? A gente indica sempre vender o kit, a unidade de amortecimento com o sensor de nível. Porque você não sabe qual está apresentando o problema. Tá? Então sempre indica trocar os dois. Então, para não ter dúvida, a gente já coloca qual sensor que é compatível. Pô, Victor, mas por que tem dois códigos? Porque assim, o final 4 ele é só para carro original gasolina. O 61 é para aqueles carros que o pessoal convertia de gasolina para álcool. Então por isso que tem dois códigos aqui. Tá? O sensor é o mesmo, porém um ele é aplicado só na gasolina e o outro é aplicado no convertido. Tá? Então sempre que for vender um Uno de 97 a 2004,
já indica essa unidade com o sensor de nível compatível. Certo. Tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Não, tranquilo. Já chegaram a vender algum item desse? Não? Desse não. Eles acham que nem cadastrado. Não tem? Eu acho que não. Acho que não. É, são 9 itens. Eu acredito que não tem cadastrado. Eu não lembro deles não. Flange ou tampa da bomba de combustível. Atualmente temos 61 itens. Essa linha, a gente sabe que o nosso produto ele chega até a ser um pouco mais caro em relação à concorrência. Lá embaixo coloquei uma observação, até justificando um pouco o nosso custo um pouco mais alto. Porque hoje toda a parte plástica ela é produzida com material 100% virgem. Porque quando você precisa trocar essa flange? Quando ela trinca ou ela quebra. Aí você começa a sentir um cheiro insuportável de combustível no carro, aí você vai verificar que realmente ela está trincada. Então assim, se utilizando um material 100% virgem, você consegue ter uma durabilidade bem maior. Então por isso que a gente às vezes justifica por ter um preço um pouco mais alto, porque a gente não usa nada de material reciclado. Tá? Então de 61, são 58 modelos plásticos e o restante metálico. Tá? A gente está com alguns itens dessa linha também exclusivos, Hyundai e Kia. Muito bom. Tem uma peça da Tucson que ninguém tem, só a TSA. Você vai ver na concessionária, 3 mil e pouco. A gente já tem essa flange também. Então a gente entrou com um portfólio na parte de Kia e Hyundai que ninguém tem no mercado. Tá? E no catálogo, pessoal, estou vendo o pessoal dando uma pesquisada aí, hoje ele está separado por linhas, tá? Então antigamente ele separava meio que linha T01, T07, hoje não, tá? T01, T02 na sequência das nossas linhas mesmo, tá? Fica mais fácil talvez para vocês procurarem. Eletrobomba. Eletrobomba nós temos 18 itens. Eletrobomba tem 2 modelos, a bomba de lavador e a bomba de gasolina, tá? Alguns diferenciais dessa linha. Essa peça é produzida dentro da TSA. Nós fornecemos ela para sistemistas Renault e Hyundai. Então você pegar o HB20, Fluence, a bombinha que vai estar lá é da TSA, tá? E fornecimento para empresas de climatizadores. Por quê? Essa bombinha ela serve para várias coisas. O pessoal faz várias adaptações. E no início ela foi aprovada e homologada para você utilizar no veículo, onde ela não tem contato nenhum com água. O pessoal começou a colocar em climatizador e começou a voltar essas peças. Por quê? A água oxidava o terminal e queimava a peça. Parava de marcar. Então o que a gente fez? Hoje a gente tem modelos que utilizam no carro e modelos que utilizam no climatizador. Que a peça é a mesma, nós só fizemos o quê? Incluímos uma torre onde você coloca o conector e veda a peça. Veda a peça para poder utilizar assim, que o volume era muito alto para a gente poder desperdiçar. Não, ela não vai ser aplicado para isso. Então a gente adaptou a nossa peça para poder utilizar em várias funções. Tá? E hoje tudo na parte da Eletrobomba é produzido dentro da TSA, tá? A gente não importa nada. No começo começamos a importar para sentir o mercado, aí compramos a linha, hoje é feito tudo lá dentro. Tá? Certo. Até justifica às vezes um preço um pouco mais alto. Sensor de rotação. Sensor de rotação atualmente temos 26 itens. Essa linha também é produzida toda na TSA, tá? Testados 100%, quem sabe que uma peça dessa aí, se ela causar um problema, é só guincho, não tem o que fazer. Então é uma linha assim que esse ano aqui a tendência nossa é lançar mais ou menos uns 10 itens, já está até no catálogo alguns modelos novos aí, porque é uma linha que o pessoal vem pedindo bastante. Então o portfólio está aumentando bem também. Linha de diversos. Atualmente temos 16 itens. Essa linha seria o quê? A gente vende subcomponentes. Eu trouxe aqui um modelo de uma porca, que muitas vezes o pessoal vai desmontar, acaba quebrando, então para não ter que comprar, muitas vezes você comprar a peça inteira, a gente vende só o componente. E aqui a gente passa até para o pessoal mais um pouquinho a parte técnica, rapidinho, que muitas vezes esse item aqui o pessoal costuma trocar bastante. Por quê? Você tem que ter uma chave própria para desmontar isso daqui. E o pessoal não tem, eles pegam uma chave de fenda, um martelo e bate. 2, 3 batidas aqui, ela trinca. E uma outra coisa que acontece, o pessoal tira aqui, vou trocar o sensor, vou trocar o pré-filtro, alguma coisa. O bocal do tanque, ele fica ressecado conforme você desmonta. Então se você fica 30, 40 minutos com a peça desmontada e sem a porca no local, o bocal vai dilatando e você não consegue mais fixar a porca. Então a gente sempre diz, quando for trocar um sensor, alguma coisa, voltar a porca para o lugar. Para realmente não ter esse problema. O pessoal até fala, mas vocês vão deixar de vender?
Não, né? A gente não quer só vender, a gente pensa em ajudar também o aplicador. Então muitas vezes eles trocam isso por esse problema. Ele vai trocar uma outra peça, ele deixa desmontado lá, a hora que ele vai tentar rosquear já não dá mais certo. Aí ele pega um martelo e bate, faz alguma coisa, quebra a peça de novo. Tá? Então são mais alguns macetinhos assim, para o pessoal evitar de trocar isso daí por causa de erro de aplicação, vamos dizer assim. Tá? Sensor de nível pesado, atualmente temos 27 itens, já comentei com vocês. A função dela é basicamente a mesma do sensor de nível, indicar o volume de combustível. O que muda é mais a parte do pescador, uma haste é maior ou menor, mas a função é a mesma dentro do tanque. Tá? O que é esse pescador? Eu sempre tive dúvida. Igual essa peça, você tem a caixinha dela com a haste, né? E atrás dela é encaixada no pescador. Você vende a peça completa, igual o sensor é só assim. O pesado não, o pesado você tem o sensor encaixado no pescador, que é essa peça metálica. É que aqui a gente tem umas peças com e sem pescador, ou com e sem retorno. E isso acontece bastante isso na linha na T09, esse de retorno e sem retorno. Acontece bastante. Mas é mais a própria peça mesmo. A minha Volkswagen tem retorno bastante. Isso, igual desse daqui do pesado. Não tem como vender só o sensor. Ele precisa ter o sensor encaixado com o pescador, que é onde ele monta dentro do tanque. Tá. Óleo de combustível, atualmente temos 13 itens. Como eu comentei com vocês, é uma linha que está crescendo bastante lá também. A ideia nossa é ter 28, que seria a curva A e B. Só que é uma linha que está tendo um pouco de dor de cabeça por causa dessa dúvida do cliente. O cliente nunca reparou no painel. Quando você coloca uma peça para teste, ele fica falando que o painel oscila. Ele não presta atenção, porque se ele passa num buraco, independente da nossa peça do original, vai oscilar. Então a gente, vamos desenvolver uma peça, a gente tenta colocar em 5, 6 carros e acompanhar durante uns 3, 4 meses para ver realmente como ela vai se comportar. Porque hoje tem um know-how na linha de gestão eletrônica, na linha de carboidratos não. Então a gente está aprendendo também junto com eles para poder lançar um negócio para não ter problema. Tá? Mas a gente já tem bastante coisa da curva A, Chevette, Gol quadrado, agora entrou um Escort com e sem alarme, que tem diferença de peça também, então a gente está com um portfólio bem legal. Vocês já vendem essa linha aqui, né? Já. Uma linha que foi lançada recentemente, acho que finalzinho do ano passado, a linha de sensor de velocidade. É uma linha que hoje nós temos 5 itens, a gente sabe que é um portfólio pequeno. A gente entrou com os itens de maior giro, linha Renault, linha Ford, linha Volks. Acho que mais daqui uns 2, 3 meses vai estar lançando mais uns 3, 4 itens, mas a ideia é crescer um pouquinho mais também. Mas vamos começar a sentir com os itens de maior giro. Viu que deu resultado, a gente já começa a aumentar o portfólio também. Tá? Esses itens já tem disponível, tá? Já está no catálogo tudo certinho. Nosso carro-chefe, sensor de nível de combustível, atualmente temos 249 itens. Função dele é indicar o volume de combustível. Aí eu separei 3 pontos principais da peça. O primeiro ponto lá seria a resistência, que é fabricada por nós. O segundo ponto é a haste ou vareta, que também é fabricado dentro da TSA. E outro ponto importante, porém nós não fabricamos, seria o flutuador. Hoje no Brasil, a gente sabe que só a Evocan é que fornece o flutuador. Porque você precisa usar um material, um enxofre, algumas formas assim que às vezes não compensa você ter essa linha dentro da empresa. Então acho que aparentemente tanto a TSA quanto os concorrentes compram da Evocan, até a gente sabe, que é uma fábrica do sul. Mas o restante principal nós temos tudo dentro da TSA, a parte plástica também. Então nós temos a TSA e a Moog Plastic, que é do mesmo grupo, que é onde trabalha a parte de injeção plástica. Então flange, base, todos os componentes é feito na TSA também. Certo. Tá? Sensor de nível. Sensor de nível nós temos 2 tipos, pessoal. O sensor aberto, que ele pode ser aplicado diretamente na gasolina, e o sensor selado ou vedado, que é aplicado na gasolina, flex e no álcool diesel também, né? O de cima, o gasolina, o que nós estamos fazendo? Até para tentar deixar um pouco melhor o nosso portfólio em relação a isso. Nós temos hoje um produto que é o gasolina, que é o aberto, e um produto que é o convertido. O que nós estamos fazendo? Estamos unificando isso para ter um produto só. Por quê? O gasolina eu não consigo usar no flex, porém o flex eu consigo usar no gasolina. Então no catálogo depois vão verificar, acho que na 3ª ou 4ª página tem uma lista de unificados.
Então é um trabalho que a gente está fazendo para realmente tentar melhorar isso daí e não ter os dois produtos, sendo que a gente consegue ter um só que atendem as duas demandas. Tá? Acho que eu falei certo. É depois do índice, tá, pessoal? Desculpa. Aqui, ó. Item substituído, essa parte. Então, você pegar no nosso site, se digitar o código antigo, ele já vai aparecer. O código antigo era o 65, hoje é o 67, vamos supor. Ele já faz essa conversão automaticamente, tá? Instrução de montagem. A gente sempre indica o pessoal, antes de aplicar qualquer produto, verificar a instrução de montagem. Até por diferenças de nossas peças e às vezes por parte de aplicação. Então a gente sempre indica, antes de montar, para verificar, para realmente não ter nenhuma dúvida, tá? Todas as peças vai instrução de montagem, Victor? Não, a instrução de montagem vai para a peça que tem algum diferencial. Esse item é o nosso 159, que é um item do Renault. Qual que é a diferença dele? A peça original ela é montada nessa posição. A nossa ela é montada nessa. Por quê? Nós verificamos que nessa posição ela ia se comportar melhor dentro do tanque. Antigamente a nossa peça montava tanto nessa posição quanto nessa. Hoje ela sai montada assim. Nesse carro. Nesse carro. Você não consegue montar desse jeito. Você vai quebrar a caneca, mas você não consegue encaixar. Então hoje ela só é montada dessa forma. Na caixinha dela tem uma informação falando que ela é montada com os cabos para baixo. Tem essa instrução que menciona, o sensor de nível TSA é montado com os cabos virados para baixo, no lado esquerdo aqui, no quadro branco. Tá? Então a gente sempre coloca a instrução de montagem quando realmente tem algum diferencial. Beleza. Tá? Aqui é mais uma parte técnica, falar rapidinho. A gente sempre indica também, antes de montar qualquer sensor, testar ele no multímetro, para ver se realmente ele não está com nenhum problema. O sensor é uma peça simples. Você testou no multímetro, verificou o valor de cheio e vazio, ele está normal, a peça não tem nenhum problema. Entra mais parte de chicote, a gente chegou a pegar tanque amassado, painel, mas aí é mais um pouco a parte técnica, não vou nem entrar muito nisso, tá? Aqui é mais uma ilustração, a peça na posição de vazio e na posição de cheio. E lembrando que todo item, pessoal, ele tem o seu valor de resistência individual. Ah, não é porque eu tenho 4 sensores do Palio, é o mesmo valor para os 4. Não, cada um tem o seu. Então está tudo especificado no catálogo aqui para não ter dúvida, tá? Que seria o valor de resistência ômica? Esses aqui que tem aqui do lado. Valor de cheio, meio e vazio. Tá? Alguma dúvida? De boa, tranquilo. Aqui também mais uma parte técnica, a gente indica uma utilização de um aparelho de década resistiva, mas não vou nem entrar muito nisso. Condições gerais de termos de garantia. Até se garante todos os seus produtos com defeito de fabricação pelo prazo de 6 meses. Então o que o pessoal tem muita dúvida, eu comprei um produto, no 4º mês ele apresentou problema. Eu tenho só mais 2 meses de garantia? Não, tem mais 6, que é um produto novo. Tá no 4º, 5º mês deu problema, por ser uma peça nova, não tem por que eu considerar o prazo antigo. Considero o prazo novo, tá? O que mais explicando a parte de como que aceita lá, tudo. Que eu vou entrar um pouquinho na parte de garantia, mas falando alguns defeitos que a gente pega bastante lá. Então chega muito para a gente também peça de outros fabricantes. Então hoje toda peça nossa, no sensor de nível, ela tem a logomarca TSA e o código nosso. Sempre começa com T01, T02, para realmente não ter dúvida, tá? Mais peças improcedentes, o pessoal tenta fazer algumas adaptações, corta chicote, faz solda ela. Às vezes compra, você olha a peça assim, principalmente na Fiat, elas são parecidas, porém aqui o terminal dela muda. Um tem uma capinha, o outro não tem. É igual aquilo lá. O que ele faz? Ele corta o chicote e quer soldar um novo. Ah, a peça é igual. Não é. Se ela muda aqui o chicote, ela tem um encaixe diferente. Tá? Então por isso a gente pega muita coisa na garantia lá que o pessoal acaba... Também a primeira foto, colocou uma peça errada, ela falou, eu vou entortar um pouquinho que vai dar certo. Você vai arrumar o primeiro ponto e vai danificar os outros, tá? Na segunda foto também tentou cortar o chicote. E na terceira, às vezes ele está com alguma intermitência, oscilação no carro, ele, vou passar uma borracha, algum produto para limpar a peça que vai dar certo. Então, por exemplo, você desmontou a peça, para ele montar na mão, ele esquece, então a gente sempre pede, tá com algum problema? Entre em contato com a gente, assistência técnica, garantia para te resolver, mas não mexe nada na peça.
chegando lá a gente vai conseguir verificar e infelizmente não vai poder aceitar. Tá? Peças improcedentes, produtos sem uso ou sem imperfeições. Todas as peças nossas, pessoal, vai com marcação de caneta piloto. Quer dizer o quê? Que ela foi testada e aprovada. E caneta piloto sabe, passar o dedo aqui e sai. Imagine em contato com o combustível. Então chegou pra gente assim, sabe que nem foi usado. Tá? Então tudo que volta pra gente lá, verificou algum problema, o que garantia faz? Tira, vamos supor, ele cortou esse cabo, ele tira a foto do cabo cortado, tira a foto de como realmente é a peça e devolve. Fala, pessoal, essa peça aqui veio cortado o cabo e a peça normal é assim. Não vou conseguir aceitar a peça. Tá? Então, para ficar mais fácil do que você escrever, a pessoa não entender, entrar muito parte técnica, tira a foto e no visual já consegue eliminar o problema. Tá? Também, violação de produto, tentou abrir a peça com chave de fenda e plástico, sabe, forçou um pouco, não sai, fica a marca. Tá? Preenchimento do termo de garantia. Esse ano aqui está tentando pegar um pouquinho mais firme nessa parte com o pessoal da garantia. Quem sabe que hoje o pessoal acha que esse papel é para você limpar a mão ou jogar fora. Então a gente está tentando reforçar até mais em palestras ou conversando com vocês também para tentar ajudar a gente, para mostrar para o pessoal qual a real importância do termo de garantia, que ajuda tanto ele, vocês e principalmente a fábrica. Tá? Então é uma coisa que está trabalhando um pouquinho mais forte aí. A gente não vai chegar e falar, a partir de hoje eu não recebo nada sem o termo, não tem como a gente fazer isso. Mas reforçar com o pessoal e pedir uma ajuda, dá para a gente fazer. Né? Pessoal, aqui eu coloquei umas ferramentas de pesquisa. Então hoje nós temos aqui o aplicativo, não sei se vocês já utilizam, ele não precisa de internet. Alguém de vocês já usou o catálogo eletrônico? Não. Só a mesma plataforma, você não precisa de internet, só quando vai atualizar um produto. Você consegue usar ele offline. Eu vou pedir para poder liberar aqui. Eu usava, mas não usava aqui. Tá. Então nós temos o aplicativo, nós temos o catálogo eletrônico no computador, também tem problema. Nós temos o catálogo físico, que o pessoal usa bastante, e o site da TSA. O catálogo eletrônico digital concorrente está vindo, né? Ou só Alguns itens sim, a gente está por enquanto na linha de boia, flange, você consegue. No sensor, por enquanto não. Por enquanto não. A gente o pessoal tem um negócio ali da empresa que acha que é falta de ética, então por enquanto está trabalhando nisso para não gerar muita dúvida ou ver alguma outra forma que a gente consiga fazer que não apareça o código do concorrente, mas que faça a conversão. A gente está trabalhando em cima disso lá. Tá? Então, no busca de produtos, eu estou com uma peça aqui, o código original, eu digito ela, ele já faz a conversão para o nosso código. Tá? Com código original, conjunto bomba, número do sensor, tudo que menciona no catálogo aqui, se digitar em busca de produtos, ele já faz a conversão para o nosso código. Tá? Então, nós temos um telefone de suporte técnico, é o número que está aqui atrás do catálogo. Esse telefone fica comigo, então se precisarem de alguma coisa, uma conversão, atender algum cliente. Pode passar o cliente? Pode passar. Ou se quiser ligar, Victor, tem como você ligar para esse cliente? A gente liga também para ficar mais fácil, não ter que o cliente ligar para a gente. Beleza. Se precisar. Skype, não sei se vocês utilizam aqui, esse Skype fica comigo também, se quiserem adicionar, sem problema. Se quiserem curtir nossa página, lá nós colocamos lançamento, essas comemorações, Dia das Mães, Dia dos Pais. E no YouTube, hoje nós temos 2 vídeos. Um deles é até desse Renault Sandero, que o pessoal tinha muita dúvida. A gente mostra passo a passo de como monta a peça, e até alguns macetes que tem esse carro na linha Renault. E tem um do Duster também, mas a ideia é sempre estar colocando mais vídeos. Tá? Nós estamos entrando também com o Instagram. A gente sabe que hoje todo mundo utiliza essas ferramentas, não tem como a gente ficar de fora também. Então, tudo que vocês precisarem na parte de suporte ou alguma dúvida, podem entrar em contato com a gente. Tá? Bom, pessoal, é basicamente isso. Sei que vocês estão na correria aí, é mais para a gente conversar um pouquinho, tentar entender um pouquinho da TSA. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma sugestão? Tranquilo, gente? Tranquilo? Para mim está em ordem. Espero que vocês tenham entendido então, mas qualquer dúvida estamos à disposição. Tá bom? Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado.